Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo trabalhador. Hoje estamos nessa sexta-feira abençoada, dia 18 de outubro do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2024. Estamos rezando pela sua família. Estamos pedindo de joelho que sua família transforme a sua casa num lar. Muitas pessoas têm uma casa, mas ainda não têm um lar. Um lar é lugar de harmonia, de paz, de cumplicidade, onde um está sempre disposto a segurar a mão do outro, para que ninguém venha cair. É importante que a gente entenda que se um da família cai, todos cairão. Porque a palavra de Deus diz aqui, acho que no Evangelho de 2 dias, 3 dias atrás, que uma casa dividida está condenada, ela vai cair. Então, que não haja divisão na sua casa, no seu lar, e as suas pendências, as suas dificuldades que nós todos temos, as discussões sejam breves e sejam acaloradas somente na fé. Que não haja agressão. Quantos lares hoje estão destruídos, quantos casamentos estão aí indo à falência por falta de compreensão. E nós sabemos que quando a família é destruída, é o caminho para que o encardido entre e transforme toda a sociedade numa grande ruína. E você possa hoje erguer a sua casa. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia ergue sua casa, mas se não tiver o apoio do marido, se não tiver os dois caminhando juntos na mesma direção, essa casa está dividida. Sabemos que temos dificuldades, sabemos que somos pecadores e fracos. Não tem casal que não discuta, não tem casal que em algum momento discorde de alguma coisa, mas devemos sempre resolver as coisas com a fé, com a caridade, para que não haja essa divisão. O Evangelho de hoje, nessa sexta-feira, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que naquele tempo Jesus enviou os discípulos e pediu para passar e curar e levar a boa nova. Mas também deu instruções: não leveis bagagens excessivas, não leveis bolsas, nem se preocupeis com o que vão comer, nem o que vão beber. Não fiquei por aí conversando bobeiras, besteiras, bobagens com outros. Focai na missão. Não fiquem por aí cumprimentando, jogando pérolas aos porcos. Focai na missão. Dizei primeiro, quando chegar numa casa, a paz esteja nessa casa. Se a casa for de uma pessoa do bem, de Deus, ela vai receber. Se não, sacudir a poeira e vai para outra casa. Chegar numa cidade, se forem bem recebidos, comer e beber do que lhes servirem. Se não, sacudir até a poeira dos pés. Depois eles vão prestar conta.
Jesus instruiu tudo isso aos discípulos naquele tempo. E até hoje está também nos instruindo. Ide e evangelizai. Primeiramente, a sua casa, a sua família. Porque não podemos querer ensinar, nem evangelizar a casa do vizinho se a nossa está bagunçada. Primeiramente, temos que colocar a nossa própria casa em ordem. E quem é a nossa casa? A primeira casa somos nós mesmos. Quantas vezes estamos com a alma, o espírito perturbado? Quantas vezes estamos com revoltas, raivas, intrigas? Estamos com desejo de vinganças? Estamos com desejo de destruir o próximo? Então, não podemos ser sal e luz para ninguém. Depois que nós nos confessarmos, que nós entrarmos em oração e realmente acalmar a nossa alma, o nosso espírito e nos tornarmos uma pessoa convertida para o ensinamento de Cristo, aí vamos evangelizar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Depois que a gente fizer isso, aí sim, estamos preparados, estamos abastecidos com a palavra e com a força do Espírito Santo para sair pela vizinhança, pelas vilas e povoados, para assim levar o Evangelho para todos os cristãos. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente não pode dar o que a gente não tem. Às vezes a gente queria até dar um presente bom para alguém, né? Para um amigo, para uma esposa, um carro de luxo, ou uma joia rara. Não por afetamento, nem para se mostrar, porque a gente gosta, mas a gente não tem, a gente dá uma coisa mais simples, né? Então a gente só pode dar o que a gente tem. Então é assim que Deus nos pede que evangelize. É assim que Deus nos pede que cuide daqueles que lhe pertencem. É assim que a palavra de Deus deve ser levada, sem exageros, sem mordomias. Muitas vezes nós achamos e arranjamos desculpas para não participarmos, para não irmos na missão, porque uns dizem, eu não tenho um calçado, eu não tenho roupa, eu não tenho carro, e a gente vai arrumando essas desculpas. Mas nós todos que queremos temos sempre um jeitinho de levar a palavra a mais e a mais pessoas. Outro dia um irmão me dizia, mas Flávio, hoje todo mundo já tem a palavra, hoje todo mundo já tem acesso, hoje todo mundo já escuta. Engano seu. Nós, eu e o Lindimar, já visitamos comunidades que a pessoa dizia, há mais de um ano que não tinha missa aqui, há mais de um ano que ninguém vinha aqui nessa localidade. Então, falta o quê? Mais gente para evangelizar. Foi o próprio Jesus que disse aqui, a messe é grande, quer dizer, o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então pedir ao Pai da messe, que é Deus, mais trabalhadores. E como é que a gente pede? É através do incentivo, do exemplo, puxando um ou outro. É assim que a gente vai evangelizando no nosso trabalho, naquela horinha que você tem oportunidade no seu trabalho, na sua loja, na sua empresa, quem trabalha na rua, quem trabalha interno, sempre tem um tempinho para divulgar um versículo, um exemplo da Bíblia, animar quem está desanimado. Jesus diz aqui, ide da sua maneira. Muitas vezes a gente pensa que evangelizar é só sair de porta em porta. Essa é uma boa maneira, acho que uma das principais maneiras, mas temos outros meios de comunicação, temos amigos, trabalho, família, que a gente pode também sempre estar divulgando a palavra de Deus. Isso é importante para que você também possa cumprir o que Jesus pediu aqui aos discípulos. Ide de casa em casa, curai os doentes. Muitas vezes a gente pensa que não tem o poder, mas nós temos o poder da oração, da fé, e rezar por alguém e pedir que aquela pessoa que esteja doente do corpo ou da alma seja curada. Uma vez eu estava assistindo aqui um vídeo e o padre dizendo que uma fiel voltou para agradecer por uma cura de uma doença muito grave, de um câncer. E ela gostava muito desse padre, sempre estava participando da missa com o padre. E um dia ela disse, eu vou pedir uma bênção para esse padre. E quando a missa terminou, o padre foi saindo apressadamente
porque já tinha outro compromisso, já tinha outra missa marcada. E no meio daquela muvuca ali, ela disse: Padre, eu tenho câncer, eu queria que o Senhor me abençoasse. E o padre, sem parar, disse: que Deus te abençoe e te cure. Ela disse que ficou muito triste, porque o padre não deu a atenção que ela esperava. Ela só disse assim, ele só disse assim: que Deus te abençoe e te cure. E ela saiu daquela igreja com a lágrima descendo. Ela pensou que o padre ia parar, ia conversar com ela, ia perguntar pela história dela. Mas o padre virou para ela, caminhando, e disse o quê? Que Deus te abençoe e te cure. E ela já estava praticamente sem fé, porque a cada dia aquela doença só piorava. Desse dia em diante, o câncer dela foi regredindo, até que ela ficou totalmente curada. E veio no coração dela e na mente dela essa lembrança. E ela voltou para esse padre, pedindo perdão na mesma igreja. E o padre diz a ela: minha filha, a palavra que a gente deve dizer é que Deus te abençoe e te cure. Você pode passar 10 horas conversando, mas se você não tiver a fé necessária, não vai acontecer. Ela tinha fé, o padre pediu, intercedeu e deu tudo certo. Então, que a gente tenha esse exemplo. Às vezes, queremos agir como os fariseus e os publicanos. Queremos estar discursando em praças públicas para sermos vistos e aplaudidos por muitos. Queremos sentar na nossa igreja nos principais lugares para ficarmos sempre vistos pelos outros ali na Assembleia. Mas Deus conhece o coração de cada um, sabe das intenções de cada um e sabe também do seu coração e dos seus pensamentos. Que você possa refletir sobre o Evangelho de hoje e também possa colocar seu joelho no chão e estar sempre em oração. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.